Você já sentiu como se estivesse lutando contra uma maré invisível? Você trabalha, se esforça, ora, busca a Deus, mas parece que uma barreira invisível impede o seu progresso financeiro? É como caminhar na areia, dando um passo para frente e dois para trás, vendo seus sonhos e projetos sendo adiados, enquanto as contas e as preocupações se acumulam. Essa sensação de estar travado, de não conseguir avançar, não é apenas fruto do acaso ou de uma crise econômica. No mundo espiritual, isso tem um nome e uma causa. E se eu te dissesse que existe uma chave, uma atitude de fé combinada com uma oração poderosa, capaz de quebrar essas correntes? Hoje, nós vamos mergulhar fundo nas Escrituras para desvendar não apenas a origem dessas travas, mas também para descobrir a chave mestra, a oração mais forte que Deus nos deu para quebrar cada uma delas e liberar a provisão abundante que Ele já preparou para você. Prepare o seu coração, porque o que vamos compartilhar aqui tem o poder de revolucionar a sua vida financeira e espiritual para sempre. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você saiba que essa luta não é apenas sua. A palavra de Deus está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram gigantes, desertos e impossibilidades, mas que, através da fé e da obediência, viram o cenário mudar completamente. As travas financeiras sobre as quais estamos falando não são apenas portas fechadas no mundo natural. Elas são, muitas vezes, fortalezas espirituais, mentalidades de escassez que foram construídas ao longo de anos, ou até mesmo heranças espirituais que carregamos sem perceber. Elas se manifestam como dívidas que nunca acabam, oportunidades que escapam por entre os dedos, dinheiro que entra por uma mão e some pela outra sem que você veja o fruto do seu trabalho. A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa batalha não é contra a carne ou o sangue, como diz em Efésios 6, mas sim contra principados e potestades. Portanto, a solução não virá de estratégias meramente humanas, mas de uma arma espiritual poderosa em Deus. Vamos olhar para o que a palavra nos diz em Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11. O Senhor nos desafia com uma promessa incrível. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Observe a profundidade disso. Deus não fala apenas em abençoar, Ele fala em abrir as comportas dos céus. Não é uma goteira de bênção, é uma inundação de provisão. E mais, Ele assume a responsabilidade de repreender o devorador. O que é o devorador? É toda força espiritual designada para consumir seus recursos, sua saúde, sua paz, antes mesmo que você possa desfrutar deles. É aquele gasto inesperado que leva todo o seu extra. É o negócio que quase fecha, mas não fecha. É a promoção que nunca chega. A fidelidade a Deus em nossos recursos é o primeiro passo para dar a Ele a autoridade legal no mundo espiritual, para lutar em nosso favor e repreender essa força maligna. Muitos pensam que a provisão divina é um ato passivo, onde ficamos parados esperando o dinheiro cair do céu, mas a Bíblia nos mostra um princípio de parceria com Deus. Em Deuteronômio 8:18, a palavra nos orienta: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Preste atenção na linguagem. Deus nos dá força para adquirir.
Ele não nos dá a riqueza diretamente. Ele nos capacita, nos dá a criatividade, a sabedoria, a saúde, a inteligência, as conexões e as oportunidades para gerar prosperidade. A bênção de Deus não é um prêmio de loteria, é uma capacitação divina que flui através de nós. As travas financeiras muitas vezes nos fazem duvidar dessa capacidade. Elas sussurram em nossos ouvidos que não somos bons o suficiente, que não temos estudo, que não nascemos em berço de ouro. Mas a verdade de Deus diz que Ele é quem te dá a força. A unção para prosperar já está sobre a sua vida, e é aqui que o segredo começa a ser revelado. A oração que quebra as travas não é uma oração que apenas pede, mas uma que ativa a força que Deus já depositou em você. Mas como ativamos essa força? Como transformamos essa promessa em realidade diária em nossa vida? Antes de prosseguirmos para entender os pilares dessa oração transformadora, eu gostaria de convidá-lo a fazer uma reflexão. Como você tem visto a mão de Deus na sua capacidade de gerar recursos? Talvez em uma ideia que Ele te deu, em uma porta que se abriu, na força que você tem para trabalhar todos os dias. Quero muito ler a sua experiência. Deixe seu comentário abaixo. Vamos construir uma comunidade de fé aqui, onde um testemunho edifica o outro. Seu comentário pode ser a faísca de esperança que alguém precisa para continuar crendo. Então, se Deus nos dá a força para adquirir riquezas e repreende o devorador por nossa causa, por que tantos de nós ainda vivemos aquém dessa promessa? A resposta, meu amigo e minha amiga, está em um campo de batalha crucial: a nossa mente. Antes que qualquer oração possa ter efeito no mundo exterior, ela precisa primeiro transformar o nosso interior. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, o apóstolo Paulo nos dá uma inteligência espiritual valiosíssima. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. As travas financeiras mais fortes não são as dívidas no banco, mas as fortalezas de incredulidade e mentalidade de escassez em nossa mente. São aqueles conselhos que dizem: isso não é para você. Você nunca vai ser próspero. Lembre-se do seu passado de fracassos. Ser rico é pecado. Esses pensamentos são a altivez, o orgulho, que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus, que diz que você é filho, herdeiro e mais que vencedor. A oração mais forte começa muito antes de você abrir a boca. Ela começa quando você decide levar cativo cada um desses pensamentos. É uma decisão consciente de rejeitar a mentira e abraçar a verdade. Pense na sua mente como um jardim. Por anos, talvez, o inimigo tenha plantado sementes de dúvida, medo e escassez. Essas sementes viraram ervas daninhas que sufocam as promessas de Deus. A oração poderosa é a ferramenta para arrancar essas ervas pela raiz. Como fazemos isso? Através da renovação da nossa mente, como nos ensina Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Isso inclui sua vida financeira, mas para experimentá-la, precisamos ser transformados. A palavra grega para transformai-vos é metamorfo, a mesma que dá origem à palavra metamorfose. É uma mudança de dentro para fora, como a lagarta que se torna borboleta. A sua vida financeira não mudará de forma consistente se a sua mentalidade não passar por essa metamorfose. Essa transformação acontece quando paramos de nos alimentar das notícias de crise, das conversas de derrota,
e começamos a nos banquetear com a palavra de Deus. Quando o pensamento de não tenho o suficiente vier, você o leva cativo e o substitui pela verdade de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando a voz da acusação te lembrar de um erro financeiro do passado, você a confronta com Romanos 8,1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira batalha, e é aqui que entra o poder da sua boca. Provérbios 18:21 nos adverte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Suas palavras têm poder criativo ou destrutivo. Quando você murmura, reclama da falta, confessa a derrota, você está, na verdade, profetizando escassez sobre sua própria vida. Você está usando o poder que Deus te deu para construir a casa do inimigo. A oração que quebra travas financeiras é precedida por uma confissão de fé. É alinhar as suas palavras com as palavras de Deus. É começar a declarar não o que os seus olhos veem, mas o que a sua fé crê. É olhar para a sua conta vazia e declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É olhar para o seu negócio com poucos clientes e profetizar: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isso não é negar a realidade, é impor sobre a sua realidade uma verdade superior, a verdade do reino de Deus. Grandes líderes da fé, homens que viram milagres extraordinários, sempre ensinaram este princípio. A vitória primeiro acontece na mente e na boca, para depois se manifestar no mundo físico. Agora você entende? A oração não é uma fórmula mágica. Ela é a verbalização de uma fé que já venceu a batalha contra a dúvida na sua mente. É o decreto de um filho que sabe quem ele é e conhece os direitos que tem no reino do seu pai. Com a mente sendo renovada e a boca alinhada com a palavra, você está pronto para o próximo passo. Se esta palavra já está falando ao seu coração e você sente que as estruturas da incredulidade estão começando a tremer, não guarde essa bênção só para você. Inscreva-se agora no nosso canal para não perder a continuação desta mensagem poderosa e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir esta verdade libertadora. Vamos juntos criar uma corrente de fé e prosperidade. Com a mente sendo renovada pela palavra e a boca alinhada com a confissão da fé, nós deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos agentes do reino de Deus na terra. Agora, não estamos mais orando para a vitória, mas orando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Entenda isso. A cruz não foi apenas para a salvação da nossa alma, foi para a redenção completa do nosso ser. Espírito, alma e corpo, o que inclui nossa vida financeira. Jesus se fez pobre para que, pela sua pobreza, fôssemos enriquecidos. 2 Coríntios 8:9. Essa é a nossa herança. A oração que quebra as travas financeiras é, portanto, uma oração de reivindicação de herança. É você, como filho, indo ao Pai e ao trono da graça, com a escritura da promessa na mão, que é a palavra de Deus. Mas como se ora dessa forma? Existem 3 elementos fundamentais que compõem a estrutura dessa oração poderosa. O primeiro elemento é a gratidão intencional. Antes de pedir qualquer coisa, comece agradecendo. A gratidão é a chave que abre as portas dos céus. Em 1 Tessalonicenses 5,18, lemos: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que a palavra não diz por tudo, mas em tudo. Mesmo que a sua situação financeira hoje seja desafiadora, em meio a ela, há motivos para agradecer. Agradeça pelo ar que você respira, pela saúde que você tem para trabalhar, pelo teto sobre sua cabeça, pela família,
por um prato de comida. Quando você pratica a gratidão intencional, você quebra o poder do espírito de murmuração e descontentamento, que é um ímã para a escassez. A gratidão muda o seu foco do que falta para o quanto você já tem e declara com fé: Senhor, se tu já me deste tudo isso, eu sei que tu és fiel para fazer infinitamente mais. A gratidão posiciona o seu coração para receber, porque demonstra confiança no caráter do provedor. O segundo elemento é o arrependimento e a renúncia. Isso é profundíssimo. Precisamos ter a humildade de pedir perdão a Deus por todas as vezes que agimos com incredulidade em relação às finanças. Pelas vezes que murmuramos, que duvidamos da sua provisão, que agimos com medo, que retemos o que deveríamos dar ou que colocamos nossa confiança no dinheiro e não no Deus do dinheiro. Peça perdão por toda má administração e por toda palavra de dúvida que saiu da sua boca. E após o arrependimento, vem a renúncia. Com a autoridade que temos em nome de Jesus, precisamos renunciar a todo pacto, consciente ou inconsciente, com o espírito de pobreza, de miséria e de dívida. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como dinheiro é sujo, ou nós somos pobres, mas somos honestos, criando uma aliança espiritual com a falta. É hora de quebrar isso. Renuncie a essa mentalidade, a essa herança espiritual de escassez, em nome de Jesus. Você está cancelando a legalidade que o inimigo tinha para operar na sua vida financeira. O terceiro elemento é a petição específica e audaciosa. Deus não se agrada de orações vagas e tímidas. Ele é um Deus de detalhes que nos convida a pedir. Em Marcos 10, quando o cego Bartimeu clama por Jesus, o mestre pergunta: "Que queres que eu te faça?" Jesus sabia o que ele queria, mas queria ouvir da boca dele. E ele foi específico: "Mestre, que eu veja." Precisamos aprender a orar assim. Não diga apenas: Senhor, abençoe minhas finanças. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu peço a provisão de X reais para quitar a dívida do meu cartão de crédito. Eu peço sabedoria e estratégia para aumentar a minha renda em 20%. Eu apresento este projeto e peço os recursos necessários para realizá-lo. Seja específico e seja audacioso. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A sua petição não limita a Deus, mas ela estabelece um alvo para a sua fé. Peça grande, sonhe grande, porque o nosso Deus é grande. Agora, eu quero te convidar para um momento de oração, para colocarmos isso em prática. Onde quer que você esteja, se puder, feche seus olhos. Vamos juntos fortalecer a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença agora, não com base nos meus méritos, mas pelo sangue de Cristo. Eu quero começar te agradecendo. Obrigado pela vida, pelo fôlego, pela Tua graça que me sustenta. Perdoa-me, Senhor, por toda palavra de dúvida e murmuração. Eu me arrependo por ter colocado minha confiança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E agora, Pai, eu uso a autoridade que o Senhor me deu. Eu renuncio ao espírito de escassez, de miséria e de dívida sobre a minha vida e minha família. Eu declaro que toda aliança com a pobreza está quebrada agora, em nome de Jesus. Amém. Sinta a leveza que essa oração já traz. Agora que entendemos os elementos que compõem essa oração e preparamos o nosso coração, estamos prontos para uni-los em um decreto de fé que tem o poder de abalar as estruturas espirituais e destravar a sua provisão. Nós preparamos o terreno. Renovamos a nossa mente com a verdade da palavra. Alinhamos a nossa boca com a confissão da fé e entendemos os pilares da oração que move a mão de Deus. A gratidão que nos conecta ao provedor, o arrependimento e a renúncia
que nos purificam e quebram as legalidades do inimigo, e a petição específica e audaciosa que mira a nossa fé. Agora, não nos resta mais nada a não ser unir tudo isso. Esta não é uma repetição de palavras vazias. Este é um decreto de fé, uma declaração profética sobre a sua vida, fundamentada nas promessas imutáveis do nosso Deus. Eu convido você a orar comigo, em voz alta, se possível. Coloque toda a sua fé em cada palavra. Este é o seu momento de quebrar as travas. Vamos orar. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono de graça, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te louvo e te adoro por quem tu és, o Deus da provisão, o dono do ouro e da prata, o meu pastor, e por isso nada me faltará. Obrigado, Pai, por tudo o que sou e por tudo o que tenho. Cada bênção, grande e pequena, veio das tuas mãos. Eu declaro que a tua palavra é a verdade final sobre a minha vida. E a tua palavra diz que o Senhor me dá força para adquirir riquezas. Ela diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Ela diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supre cada uma das minhas necessidades. Neste momento, Pai, eu peço perdão por toda incredulidade, medo e má administração. Eu me arrependo de cada palavra de murmuração e dúvida. E com a autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, eu me levanto contra toda fortaleza espiritual na minha mente. Eu renuncio ao espírito de miséria, ao espírito de dívida, ao espírito de escassez e ao espírito devorador. Eu declaro que vocês não têm mais poder, parte ou legalidade sobre a minha vida, minha casa e minhas finanças. Toda maldição hereditária de pobreza é quebrada agora, pelo poder do sangue de Jesus. E agora, Pai, com fé, eu apresento diante de Ti as minhas petições. Neste momento, apresente seus pedidos específicos a Deus. Senhor, eu apresento a Ti esta dívida, este projeto, esta necessidade. E eu te peço, com audácia, que o Senhor libere os recursos, a sabedoria e as oportunidades para que a tua perfeita vontade se cumpra. Eu declaro pela fé que as comportas dos céus estão abertas sobre a minha vida. Eu declaro que o devorador está repreendido por minha causa. Eu declaro que a bênção do Senhor me persegue e me alcança todos os dias da minha vida. Eu recebo a unção de prosperidade, de multiplicação e de sabedoria financeira. Eu não sou mais escravo da dívida, eu sou filho do Rei. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor já me ouviu. A vitória é minha, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, esta oração é o início de uma nova estação na sua vida. Mas lembre-se, não a trate como uma fórmula mágica, mas como um modelo para a sua comunhão diária com Deus. Continue firme, regando as sementes que você plantou em oração, com atitudes de fé, com generosidade e com boa mordomia dos recursos que Deus irá confiar a você. A perseverança é a prova da sua fé. E se você fez essa oração, mas sente que falta o fundamento principal, a sua aliança com Cristo, eu quero te fazer o convite mais importante da sua vida. Jesus é a porta para todas essas bênçãos. Se você quer entregar sua vida a Ele e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, diga com fé: Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor. Se você fez essa oração, procure uma igreja, um lugar de comunhão onde você possa crescer na fé e no conhecimento da palavra. Não tente caminhar sozinho. Se este vídeo foi uma bênção para você, deixe o seu amém nos comentários para sabermos que você esteve conosco até o fim. Deixe um like para que esta mensagem alcance mais pessoas. E o mais importante, compartilhe com todos que precisam de um destravamento financeiro. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu,
Faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo.